Pessoal, me pediram para falar se o mesmo teste que nós fizemos dos bornes aqui do compressor hermético, que são 3 polos, né? Protetor, partida e trabalho. O fio comum, borne comum, a partida e o trabalho dela. Se é possível fazer para diagnosticar o motor elétrico da lavadora automática, Electrolux, Brastemp, Consul. Eu disse que sim, estou fazendo esse vídeo aqui para fazer uma analogia, uma comparação. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Ó, o borne de ligação do motor elétrico, esse aqui é de uma Electrolux, 12 kg. São 3 bornes também. Ó. Então o que nós temos que identificar? Qual que é o comum e os outros dois, porque aqui na bobina principal do compressor hermético, ele só parte se tiver a bobina auxiliar, para auxiliar na hora da partida, que ela é ligada através do relé. A bobina principal é maior e a bobina de partida é menor. Ela tem menos fios, só para auxiliar na partida, e o relé desarma ela. Já no motor elétrico, ele vira para os dois lados. Então as duas bobinas são a mesma quantidade, a mesma bitola de fio. Quando uma é principal, está virando para um lado, a outra foi a partida dela para ir para aquele lado. Quando a placa joga inversão para o capacitor, ela vira ao contrário. Então eu vou mostrar para vocês. Nesse daqui, ó, esse motor aqui, eu cortei aqui. Olha aqui, eu tirei a chupeta fora para vocês não misturarem. Dizer assim... Ah, qual que é a principal? É o do meio, é o da direita? Não importa, tem motor que está na direita, tem motor que está no meio, mas aqui é uma tabelinha. Vocês vão medir aqui, ó, em continuidade no aparelho, escala de continuidade. Vou colocar aqui. Seria a escala de diodo, né, em 200 aqui no BIP, sinal sonoro. E vocês vão medir a continuidade de um borne para o outro. Vou colocar no aparelho aqui para vocês verem na prática. Vocês estão vendo que são 3 pinos, 3 fios, certo? Então vou colocar aqui, ó. No fio branco e agora no fio amarelo. Ele registrou 6,9. Agora do branco ao fio vermelho, 7,0. Vocês notaram então que o branco é comum ao vermelho e é comum ao amarelo? Porque olha, se eu colocar do amarelo ao vermelho dá 13,8, 7,714, aproximadamente igual. A soma de uma bobina com a soma de outra deu, então já diagnostiquei que esse motor elétrico está bom. E ele não passa corrente para a carcaça dele. Então aqui o fio branco é comum. Se ele é comum, nós vamos ligar a energia direto nele. Da energia vem 2 fios, não importa se é fase ou é neutro. Vem 2 fios, um vai estar ligado já direto nele, certo? Olha aqui agora, eu já liguei um fio da energia diretamente aquele que nós descobrimos aqui, que é o nosso fio comum aos outros dois. Por que ele é comum? Porque ele passa 7 para esse e 7 para aquele. Esse não passa para nenhum dos dois, ele vai entre os dois vai passar 14. O único que passa 7 para os dois é o branco, que é o comum. Então o fio da energia já está aqui, ó, na tomada, certo? O cabo de alimentação que vem da energia, quando eu ligar o disjuntor vai estar energizando o nosso motor, já está ligado na energia. Claro que eu não liguei o disjuntor ainda. Um fio vem direto para o branco, que é o comum,
certo? E o outro fio que vem da energia tá aqui, ó. Ele tá a outra ponta lá da tomada lá é esse aqui, que é onde nós vamos ligar ou num polo ou no outro, ou num polo ou no outro. É isso que a placa faz. A placa eletrônica, na hora da reversão, manda a corrente para um polo do capacitor, no caso aqui é um capacitor de fase de 45 microfarads, por isso que chama de fase. Joga nessa fase ou joga naquela fase. Se eu jogar numa fase, o motor vira para um lado, se eu jogar na outra, o motor vira para o outro. Por isso que ele vira para os dois lados. Eu coloquei uma fita aqui, ó, para vocês perceberem ele virar. Certo? Então, os outros dois que sobraram aqui, que é as duas bobinas para um lado e para o outro, que é o vermelho e o verde, estão ligados no capacitor de partida, no capacitor aqui de fase. Certo? Então, ó, o capacitor de fase está ligado direto, como se fosse aqui, ó. Então, o capacitor de fase, se fosse nesse caso, um capacitor iria nesse canto e o outro fio do capacitor no outro canto. No meio estaria o fio que está vindo da energia. Então sobra um fio da energia, que é esse aqui, ó, que nós vamos usar ele agora. Assim que eu energizar o meu compressor, o meu motor. Ó, agora eu já tenho energia, certo? O que acontece quando eu ligo de um lado do capacitor? Ó, vou ligar de um lado. Veja que o motor liga para um lado, ó. Ele está virando para um lado. Olha o sentido, está virando para a esquerda. Agora está virando para a direita. Então o sentido de rotação está aqui, ó. Ó, liguei em um lado, ele virou para um lado, certo? O outro polo da energia, no outro lado do capacitor, ele virou para o outro lado. Então ele fica nisso, ó. Olha o motor lá. Então dá para testar fora na bancada assim, dessa forma. Um rabicho simples aqui, ó, com o capacitor da própria máquina. Vocês conseguem ver que ele gira para os dois lados. Então esse exemplo aqui é o mesmo que nós demos aqui nos bornes, ó. Se o protetor, deixa eu desligar aqui. Se o protetor, que é o comum, passa 7 para um lado e passa para o outro, e a soma dos dois é igual, então esse motor hermético estaria bom. É a mesma coisa que nós fizemos aqui. Se um lado, o comum passa 7 para o lado vermelho e passa 7 para o lado amarelo, e os dois 7 e 7 aproximadamente é 14, e não passa corrente para a carcaça, esse motor elétrico está bom, testamos na bancada, só que daí eu preciso do capacitor de fase para vocês verem jogando de um lado e para o outro. Espero que tenha ajudado. Se precisar, manda aí um WhatsApp, uma mensagem aí que nós esclarecemos alguma coisa que ficou em dúvida. Um abraço.